O Salmo 33, que é o salmo que vamos analisar hoje, nos mostra como a criação de Deus é perfeita, cada coisa no seu devido lugar, funcionando de forma perfeita. Se a gente achar que a gente é capaz de ignorar os desígnios de Deus, esse salmo nos mostra que ninguém pode transpor a seus mandados. Deus sabe e vai retribuir a cada um que fizer o mal com a sua devida punição. Isso não é para a gente ter medo, mas é para a gente aprender a louvar a Deus por todas as suas obras maravilhosas. Quer saber mais sobre o Salmo 33, sobre a ótica, sobre a visão do Rabino Chaim Kanievski? Continue conosco e a gente vai falar sobre isso. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série nós temos abordado aí os Tehillim, os Salmos, sob a ótica, sob a visão do Rabino Chaim Kanievski, que consta desse livro aqui. Se você quiser saber mais sobre os Salmos anteriores, é só acessar a playlist aí e acompanhar desde o Salmo 1 até o 32, que nós já temos prontos aqui no nosso canal. O Rabino Chaim Kanievski nos fala acerca desse salmo, né? E esse salmo de hoje, originalmente, primeira coisa, ele não consta o seu autor na Bíblia, mas de acordo com a Septuaginta e algumas outras citações, algumas outras fontes, esse salmo é atribuído também ao rei Davi. Aliás, há alguns manuscritos que conectam esse Salmo 33 junto com o Salmo 32, o salmo anterior. Isso não é o aspecto mais relevante para nós, mas é bom a gente ter uma consciência a respeito disso. Vamos ver um pouco mais daquilo que o Rabino Chaim Kanievski tem a nos dizer a respeito desse precioso salmo. Começando do verso 1, nós temos escrito: Exultai, ó justos, no eterno, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. As palavras iniciais do salmo são utilizadas na liturgia do Shacharit e Shabbat. Se você tem o Sidur, você vai conseguir encontrar na página 331. Esse Sidur que nós utilizamos na Havat Hesed, você pode adquirir no site da Judaica, que está aparecendo aí na sua tela. Na página 331 tem o Shochen Ad. Shochen Ad Maron vekadosh shemo vechatuv raneinu tzadikim badonai layasharim navat chilá. O que significa isso? O que habita eternamente, altíssimo e santo é o seu nome, e está escrito, as palavras desse salmo: Cantai, ó justos, pelo eterno, pois dos retos é belo o louvor. Quando você adquire o Sidur, você se aproxima das palavras do rei Davi. Muitas das preces aqui contidas, elas são oriundas dos Tehillim, dos Salmos. E você pode adquirir aí, mais uma vez falando, no site da Judaica, tá bom? Mas o que nos diz o Rabino Chaim Kanievski acerca desses primeiros versos do Salmo 33? O Rabino Chaim Kanievski, então, dentro desses versos iniciais, nos aponta uma referência citando Perek Shirah 5.1, que esses versos iniciais estão relacionados com o canto de um pássaro chamado Zarzir. Em outra citação, dentro do mesmo Perek Shirah, capítulo 4.3, nos diz que esse verso é um louvor do Agur, um outro tipo de pássaro. Rabi Chaim, ele explica para nós que o Agur é um pássaro que gorjeia constantemente, como está citado lá no profeta Isaías, capítulo 38, versículo 14. Como um Agur, assim eu gorjeio. Isso deve nos inspirar. Inspirar a quê? A seguir o seu exemplo. O exemplo do Agur, que gorjeia constantemente, levantando as nossas vozes em doce louvor a Hashem, doce louvor ao Eterno, com a harpa e com a lira de 10 cordas, como está escrito no Salmo, para fazer música para Deus. Quanto que nós, de fato, dedicamos da nossa vida a louvar a Deus por suas obras maravilhosas,
pelo cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, né? E a gente vê, por exemplo, há um versículo que fala assim: está alguém alegre? Cante louvores. A gente tem que estar alegre, sabe por quê? Porque Deus criou todas as coisas para o homem, colocou o homem no seu jardim e deu ao homem a autoridade para governar sobre toda a criação. É bem verdade que o homem perdeu essa autoridade com o pecado, mas isso não impede que nós possamos contemplar as obras maravilhosas de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. E a gente tem que aprender a valorizar isso, olhar para cada coisa que existe na criação divina e sermos capazes de louvar a Deus como esses pássaros que existem. Avançando um pouco mais no Salmo, nós temos ali no versículo 6: por sua palavra foram criados os céus, e pelo sopro da sua boca tudo que nela existe. Se a gente parar para analisar, a grandeza de Deus está presente em cada obra, como já mencionamos aqui. Mas cada obra veio pela boca, pelo sopro do Criador. E isso também está retratado no Salmo 92. Mismor Shir Leon HaShabbat Tov Lehodot Ladonai. Salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar ao Eterno. Salmo 92, ele diz lá no versículo 5 e 6. Como são grandes as tuas obras, infinitamente profundos são os teus pensamentos. O homem desprovido de senso não sabe, e o tolo não pode entender disso. Não sejamos como os homens desprovidos de senso. Não sejamos como o tolo, incapazes de entender como são grandes as obras do Eterno, nosso Deus. Por isso, como diz o Salmo do Shabat, é bom louvarmos ao Criador. Sejamos capazes na nossa vida de, a cada dia, encontrarmos razões para louvar a Deus. Estamos respirando, Baruch Hashem, que Deus seja louvado porque Ele nos permite o ar para respirarmos. Ainda que sejamos incapazes de olhar, de enxergar o ar em cada partícula, sabemos que foi Deus quem criou. Sabemos que foi Deus quem criou os poros do nosso corpo pelos quais nós podemos transpirar. Sabemos que Deus criou cada um dos órgãos do nosso corpo, e não apenas ao nosso corpo, as aves dos céus, como essas que cantam, os pássaros, os animais, os quadrúpedes, os insetos, os animais de limpeza, as montanhas, tudo foi criado pelo Eterno. E a gente tem que aprender como são grandes as tuas obras, Eterno, infinitamente profundos são os teus pensamentos. Só o homem desprovido de senso não sabe. E somente pessoas tolas não são capazes de entender isso. E seguimos com o Salmo 33, versículos 7 e 8 nos dizem assim: Ele recolhe as águas como num vaso e junta as ondas nos abismos. Que toda a terra saiba temer ao Eterno, assim como é temido por todos os habitantes do mundo. A propósito, eu estou usando essa versão do site da Chabad, tá? Se você quiser, você pode acessar e você pode ouvir. Depois a gente coloca aí o link. Vou deixar aqui no card o link da Eliana fazendo a leitura do Salmo 33, tá? E Rav Chaim Kanievsky, acerca dessas palavras, o versículo 7 e 8, ele explica que o fato das águas do mundo se reunirem e não cruzarem a areia que Hashem estabeleceu como sua fronteira é motivo para nós temermos a Deus. Como a gente aprendeu na Guemará, a gente pode aprender lendo em Bava Batra 73a, que diz assim: contemple o poder do seu mestre, pois até mesmo um fio de areia bloqueia a passagem do mar, como está escrito lá em Irmiyahu capítulo 5, verso 22. Jeremias 5, 22 diz assim: não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limitar o mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Até hoje acontecem muitas coisas, mas o mar não traspassa o seu limite. Ah, mas como? Tem o tsunami. Na verdade, o tsunami e outras situações que ocorrem, eles vêm porque o homem avançou.
Mas mesmo a água de um tsunami, ela invade e depois ela volta para o seu lugar, para o lugar que Deus a criou, a colocou. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. As ondas podem se levantar, podem avançar, mas elas voltam para o seu devido lugar, para onde Deus estabeleceu. Como não temer a Deus? Como não temer esse Deus maravilhoso, de obras maravilhosas e grandiosas? Seguindo no Salmo 33, nós temos escrito assim no versículo 10 em diante: Ele frustra o projeto das nações e anula os intentos dos povos. Os desígnios do seu coração persistem para sempre, e seu conselho se mantém por todas as gerações. Feliz é a nação que por seu Deus tem o eterno, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui o Salmo segue falando do que? Primeiro, Deus criou todas as coisas. É preciso reconhecer, é preciso louvar a Deus. Depois fala de temer a Deus. E aí o Salmo vem com um versículo que fala que Deus frustra o plano das nações. O que Chaim Kanievski tem a dizer a respeito disso? O rabino Chaim Kanievski observa o comentário no Targum, que indica as palavras frustrar e anular nesses versos como significado de quebrar, despedaçar o desejo das nações como um todo. Hashem anula os desígnios das nações, impedindo de prejudicar a quem? Prejudicar a Israel. Por isso o verso diz: Feliz é a nação que tem por seu Deus o eterno. O povo que ele escolheu por herança. Deus escolheu a Israel por sua herança. Então Deus frustra os desígnios daqueles que querem destruir a Israel. Isso a gente pode ver também na Guemará, Tratado de Pesachim 87a, ensinando que Rav Oshaya diz a um ministro não judeu que o estava desafiando. Então existia um líder de uma nação que estava desafiando ao rabino e disse: você quer nos prejudicar, mas não pode sequer inventar uma maneira de fazer isso com sucesso. Esses planos malignos são sumariamente quebrados, destruídos por Hashem, como os versos explicam e falam: o povo que Deus escolheu para a sua herança. Durante eras, longos períodos, nações tentaram destruir a Israel. E até os dias atuais a gente vê nações com um ódio mortal por Israel. Haja visto líderes na Turquia, no Irã e outros países no entorno de Israel, no Líbano com o Hezbollah e outros grupos de países que nem sequer fazem fronteira com Israel, como o Irã, que tentam destruir o povo de Deus, tentam odiar a cada dia, falando barbaridades, coisas como Israel tem que ser varrido do mapa. Deus frustra o projeto dessas nações, anula o intento dos povos e destrói, despedaça os seus planos. Isso é bom, isso traz para nós cada dia mais confiança em Deus. Ao falar em confiança, vale a pena a gente ler o versículo 17 do Salmo 33. Esse versículo diz assim: o cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. É interessante esse verso, né? O Salmo fala assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Eterno, nosso Deus. Rabino Chaim Kanievski, acerca disso, nos diz que uma besta irracional, um animal irracional, não tem absolutamente nenhuma força para proteger ou salvar alguém. Qualquer pensamento de confiar na ajuda de um cavalo é completamente infundado. O homem, no entanto, ele tem sim a sabedoria, ele pode buscar na sua sabedoria e criar livres escolhas, pensamentos para elaborar métodos de salvação, que deve, na ordem natural, no pensamento dele, ser eficaz. Esses projetos, esses planos que os homens fazem, de repente pode parecer eficaz, mas é somente se ele tentar desafiar a Deus, a vontade providencial de Hashem,
e os seus planos serão tornados fúteis e inúteis. Então você pode planejar meios de proteger a sua casa? Sim! Você pode criar cercas, você pode criar muros altos, você pode fazer criar vários meios para proteger a si e a sua família. Mas quando você cria meios para se proteger e atacar Israel ou ir contra os desígnios de Deus, aí Deus frustra os seus pensamentos. A nossa confiança, ela não tem que estar baseada em animais, em cavalos, na força do nosso exército. A nossa confiança tem que estar sempre em Deus. É Deus quem nos dá a vitória e é Deus quem nos protege. A gente pode ler a respeito disso no Salmo 127. Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, veja, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta guardar, não adianta colocar um guarda, não adianta colocar um exército. A gente vê isso quando Josué conquistou a cidade de Jericó. Era uma cidade murada, muito forte, mas Deus, através do toque do chofar, fez com que as muralhas e a cidade fossem destruídas. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Deus cuida, Deus protege, Deus alimenta. A gente precisa desenvolver cada vez mais o nosso temor e a nossa confiança em Deus. Aliás, por falar em temor, em amor e confiança, o Salmo também nos fala a respeito disso. No versículo 18 e 19, Salmo 33, 18 e 19 nos diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O Midrash em Shir Hashirim Rabbah 8:12 observa que quando eles não seguem a vontade de Hashem, quando o homem não segue a vontade de Hashem, Deus os olha com apenas um olho. Como assim Deus olha com apenas um olho? Isso é de forma superficial. Rabino Chaim Kanievsky explica que, embora esse versículo se refira àqueles que o temem, que aguardam a sua bondade, tem um detalhe aqui, tem um detalhe interessante aqui. A pessoa teme a Deus. A pessoa teme a Deus. Mas não significa que ela ame a Deus. As pessoas chegam a se elevar no sentido de temer a Deus, mas não desenvolvem um amor por Deus. Nós precisamos ir além do temor. Precisamos amar a Deus. Tratados de Sotá 31a, citado pelo Rabino Chaim Kanievsky, mostra que eles são considerados como pessoas que não seguem a vontade de Deus. Uma pessoa que só teme, só tem medo, não segue a vontade de Deus. Que lição que a gente tira desse Salmo 33 tão precioso? O conselho que fica desse Salmo para nós é: observe mais as obras maravilhosas do Criador. Pare para contemplar as obras de Deus. Louve a Deus por essas obras. Aprenda não apenas a temer a Deus, mas a amar a Deus. E saiba que Deus vai te proteger, Deus vai te cuidar. E aí vai se cumprir na minha vida e na sua vida os versos finais desse Salmo 33, verso 20 em diante, que diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que isso se cumpra em nós. Agradecemos mais uma vez a sabedoria do Rabino Chaim Kanievsky, que nos ensina através do seu conhecimento, do seu temor e do seu amor a Deus, lições preciosas dentro dos Salmos. Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixe seu like,
compartilha com pessoas que precisam confiar em Deus e viva uma vida cada vez mais de devoção, temor e amor ao Criador, tá bom? Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma semana abençoada e esperamos num próximo vídeo voltar a falar dos Salmos e que você possa se dedicar e aprimorar a sua fé através do Tehillim, Salmos do Rei Davi. Grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.